Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa quarta aula, funções. Vocês têm que ter em mente que funções talvez seja o tema mais importante do ensino médio. Tá? É extremamente importante você entender o conceito de função. Então vamos começar. Definição de função. Você parou para pensar por que a conta de luz ou água de uma residência pode apresentar variações nos seus valores durante o mês? Quem já viu a continha de luz em casa, está aí, né? Em que cada mês, né, isso aqui é o consumo do mês, e você paga de acordo com o que você gasta. Ou seja, você paga em função do seu gasto. Então já entendeu o que é função. Isso ocorre porque a conta de luz, de água ou telefonia são calculados a partir do consumo. À medida que se utiliza o serviço, maior será o valor a ser pago. Essa relação damos o nome de função. O conceito de função é um dos tópicos mais importantes da matemática. Não só aplicações dos seus conceitos da matemática, mas também na física, economia e diversos momentos do nosso cotidiano. Podem ser descritos por uma função. Exemplo, a velocidade do carro e o cálculo da oferta e demanda. Então vamos lá. A construção de uma tabela. Para relacionar duas grandezas que dependem uma da outra, utilizamos uma tabela. Aqui segue mostra a bula de um remédio. Então, modo de usar a posologia. 5 gotas a cada 20 quilos. Ou seja, se a pessoa tem 20 quilos, 5 gotas. Se tem 40, 10 gotas. Se eu dobrei o peso, eu dobrei as gotas. Se eu triplicar o peso, eu tripliquei as gotas. Então, a quantidade de gotas depende do peso. Então, eu posso dizer que a quantidade de gotas é uma função, está relacionada, depende do peso. Representação por diagrama. Eu posso representar isso também por diagrama. Tá? Eu peguei a tabela e transcrevi por diagrama. Né? Podemos também representar uma relação de dependência por um diagrama. Utilizando o exemplo acima, nomeamos x o conjunto dos valores dos pesos, né? Isso aqui é o peso, e o y, gotas. Repare que cada peso tem uma quantidade específica, ou seja, a quantidade de gotas depende do peso. Notação de função. Utilizamos a letra F para representar uma função. Na matemática, como já sabe, utilizamos letras para representar grandezas variáveis. Numa função, temos sempre duas variáveis. Chamamos de x a variável do primeiro conjunto e y a variável que depende do valor da primeira. Y igual a f de x significa que y está em função de x, ou seja, y depende de x. Domínio contra domínio, imagem. Tá. Se eu tiver um conjunto A, um conjunto B, 1, 2, 3. Vou botar qualquer valores, tá? 10, 11, 12, 13, 14. O domínio é sempre o primeiro conjunto, é o x, né? E o B pode ser o y, não tem problema nenhum. O contradomínio é o conjunto B todo. E aonde chegam as setinhas, aonde minha função chega, é chamado de imagem, tá? Então, aqui não pode sobrar nada. Aqui pode sobrar, não tem problema. Depois a gente vai estudar tipos de função, aí a gente vai ver por que é importante, quando sobra ou não elementos na imagem, no contradomínio. No exemplo anterior, o conjunto X de números que expressam o peso é chamado domínio. E o conjunto Y, o que expressa a quantidade de gotas, é chamado de imagem. Lei de formação. Definimos por lei de formação a equação que associa os valores do domínio do conjunto X a um valor Y ou f de x, que é a mesma coisa. Para realizar essa associação, podemos utilizar uma tabela. Vejamos abaixo alguns exemplos. Exemplo 1. A tarifa de aplicativo do Rio de Janeiro é formada.
1,70 o preço inicial, mais 2,20 por quilômetro rodado. Ou seja, entrou no carro, paga 1,70. E de acordo com o que ele rodar, você paga mais 2,20 por quilômetro. Ou seja, o meu Y seria o preço da corrida e o meu X, o quilômetro rodado. Então, o preço depende do X. Aí ele dá esse exemplo aqui. Nós só vamos utilizar esses dois argumentos aqui. Esse aqui nem esse aqui não, porque não daria o exemplo que eles querem. Eu não gostei muito desse exemplo, mas é o exemplo que está na apostila, a gente vai seguir. Então vamos lá. Qual a lei de formação que define a corrida neste aplicativo? Então eu tenho que Y, que é o meu preço, é igual ao quê? É 1,70 mais o quilômetro rodado, né? Então, 1,70 mais 2, quem é o quilômetro rodado? X. Eu posso melhorar isso aqui, né? Y é igual a 2,20x mais 1,70. Essa é a minha lei de formação. Posso escrever ainda, né? F de x igual a 2,20x mais 1,70. Sem prejuízo. Agora, essa é a lei de formação. Se uma pessoa pegou o aplicativo e percorreu 10 km, quanto ele vai pagar? Simples, né? 2,20, x no quilômetro rodado, vezes 10 km, mais 1,70. Então, 2,20 vezes 10 dá 22. Mais 1,70, 23,70. Então, a pessoa vai pagar R$ 23,70. Agora, ao contrário, ele te dá o preço da corrida e quer saber quanto ela andou. Então, ó, Y é igual a 2,20x mais 1,70. Ele me deu o Y, né? Então, 2, né? Se Y é igual a isso é igual a Y. Então, eu posso inverter sem prejuízo. Então, só para facilitar a conta, 2,20 mais 2,20x mais 1,70 é igual a 14,90. 2,20x é 14,90 menos 1,70. Não preciso fazer de cabeça, né? 14,90 menos 1,70. 9 menos 7, 2. 13,20. Então, 2,20x é igual a 13,20. X é igual a 13,20 dividido por 2,20. 13,20 dividido por 2,20. Como a quantidade de casas decimais é igual, eu posso sumir com a vírgula e fazer a conta, né? 6 vezes nada, nada. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12, 1, 13. Então, x é igual a 6 km. A pessoa rodou 6 km. Bem simples. Aqui está a resolução da apostila, passo a passo também. Quem não entendeu, olha aqui, volta, não tem problema nenhum. Gráfico de uma função. Usualmente, nos deparamos com tabelas e gráficos nos telejornais, revistas e outros. A importância de utilizar o gráfico para facilitar a compreensão e a extração de informações. O gráfico é muito importante. No gráfico, você extrai informações extremamente relevantes para resolver o seu problema. Construção do gráfico. Ao se trabalhar com funções, a construção de seu gráfico se torna de grande importância para a melhor visualização do problema. Os gráficos nos permitem identificar o tipo de função que está sendo trabalhada, sem a necessidade de nos apresentar a sua lei de formação, podendo esta ser escrita em função do seu gráfico. Para construir o gráfico, precisamos de um plano cartesiano. Este é uma região delimitada por duas retas, uma horizontal, eixo das abscissas, que é o meu x, e uma vertical, eixo das ordenadas, que é o meu y, cujo encontro de um valor do eixo horizontal com o valor vertical resulta em um par ordenado. Cada ponto do gráfico é conhecido como par ordenado, pois ele é formado pelo encontro de um valor das abscissas com o valor das ordenadas. A linha que une os pares ordenados é conhecida como curva da função, ou gráfico. Então, o par ordenado,
plano cartesiano, x e y. O ponto 2, 3, eu tenho x igual a 2 e y igual a 3. O par ordenado é sempre x, y. Outro cuidado, o par ordenado 2, 3 é diferente do 3, 2, né? Porque é sempre x e y, x e y. Quando x é 2, y é 3, ponto A. Quando x é 3, y é 2, ponto B. Muito cuidado para não confundir. Como é que eu faço o gráfico de uma função? Primeiro passo, escolho valores para x. Para construir o gráfico, atribuímos valores aleatórios para x, qualquer valor. Na verdade, você utiliza o valor que te interessa, que seja mais fácil de fazer a conta. Esses valores são substituídos na lei de formação para determinar os valores de y, a imagem. Além disso, é importante determinar a raiz, ou seja, y igual a 0. Outro ponto notável é o x igual a 0. Então, sempre que possível, é importante você fazer o y igual a 0 e calcular o valor de x, depois fazer x igual a 0 e calcular o valor de y. Então, vamos à tabelinha aqui. A minha função é y igual a x mais 2. Então, quando y é 0, x é menos 2, né? X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Né? Aqui é o x, aqui é o y. Então, o meu ponto é o 2 e 0. Quando x é 0, y é igual a 0 mais 2, que dá 2. Quando x é 1, 1 mais 2, 3. Quando x é 2, 2 mais 2, 4. Quando x é 3, 2 mais 3, 4. E eu tenho esse conjunto de pontos cartesianos. Ao encontrar os pares ordenados, o que eu faço? Eu lanço esses pontos no plano cartesiano. Então, está aqui os pontos que nós calculamos. E aqui, ó, o primeiro ponto é, lembre-se, x e y. X é igual a menos 2, y é igual a 0. Então, é esse ponto aqui. O ponto B, x igual a 0, y igual a 2. O ponto C, x igual a 1, y igual a 3. O ponto D, x igual a 2, y igual a 4. E o ponto E, x igual a 3, y igual a 5. Então, feito isso, eu agora uno todos os pontos. Ó. Esse é o gráfico da nossa função. Está aqui os pares ordenados marcados, bonitinhos, por um software. E aqui o gráfico da função que bate com o que a gente desenhou. Né? Então, o gráfico da função y igual a x mais 2, esse é o gráfico. Aqui chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço, fiquem com Deus.